Então, nós estamos falando sobre coisas que a gente já sabe, mas não está vivendo. Verdades que a gente já conhece, sabe? Aquilo que tornou-se informação, mas não tem se transformado em uma conformação, não tem nos conformado. A gente já sabe o que fazer, eu e você já sabemos um monte de coisa, já sabemos para onde ir, já sabemos que entrar nessa rua errado, já sabemos que fazer aquilo errado, mas não temos conseguido praticar isso. Não temos conseguido, é uma multidão de coisas, gente. Nós temos aqui anos compartilhando verdades. O pastor Ivanildo estava falando aqui sobre dízimo e oferta, não é? E são centenas de cristãos que sentam hoje nos bancos das igrejas, não estou falando da gente especificamente apenas, mas centenas de cristãos que sentam nos bancos das igrejas, que eles não acreditam no ato de dizimar. Tem gente trabalhando dentro da igreja, trabalhando na igreja. Falo de pastores, falo de diaconia, falo de ministros de Deus, que não acreditam na entrega do dízimo. Não acreditam, pastor, e não fazem. Centenas deles. Que honrar a Deus com o dízimo é uma coisa que não está no seu cronograma. Está cheio disso. Você entendeu? Exatamente. Dízimo não seria importante, gente, se fosse apenas 10%. Deus nunca cobrou 10% de ninguém. Nunca. Dízimo não seria importante se fosse apenas 10%. Mas a palavra dízimo no hebraico não é 10%. É primícia. É primícia. Aí ele colocou uma proporção para a primícia. Ou seja, você cozinha, a tradição da família, você cozinha 10 coxas de frango numa casa que tem 10 pessoas, o marido, a esposa e os 8 filhos. 10 coxas de frango. E aí 10% é uma coxa. Aí a esposa vai lá na panela, pega uma coxa, 10%, a proporção, uma coxa, e ela entrega para, no caso, o marido, honrando o marido. Ela entregou a primícia, a primeira parte. Não tem a ver com 10%, é uma proporção. Não é? Até porque na época não era essa matemática. Colocava lá 10 dedos e separa um, e era isso. Mas está cheio de pessoas dentro da igreja, eu falo ministros, ministrando, pregando, que não acreditam, talvez não entendam. E eu não estou aqui julgando, só estou falando que isso acontece. Porque não compreende o princípio de reino, enraizamento de verdades. Verdades que eu já sei o que fazer, mas eu não estou praticando. Resultado, a Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor e a terra ele deu para os homens e seus filhos. Mas ele não tem encontrado filhos para administrar os bens que ele deixou aqui. Então sabe o que as pessoas estão dizendo? Ora vem, Senhor Jesus. Eu também amo a vinda de Jesus e quero que ele venha. Mas Jesus não vai ter problema se ele chegar aqui e você for dono de metade do planeta. Ele vai te levar se você estiver com o coração dele. Ele não vai ter problema com isso. Porque as pessoas dizem, eu não preciso ter bens aqui, porque quando Jesus voltar, eu vou deixar tudo aí. Deixe, não tem problema. Só que não entregue ao inferno aquilo que Deus confiou a você. Não entregue ao inferno aquilo que Deus confiou a você. É um arrendamento que Deus confiou ao homem, e o homem passou essa escritura para Satanás. Jesus veio e tomou da mão de Satanás. A Bíblia diz que ele triunfou sobre as trevas, sobre o império das trevas, ele tomou o controle, expôs Satanás publicamente. Gente, quando alguém aqui já leu o livro de Ruth, quem já leu, diga amém. Ruth. Digam amém quem leu. Eita, que poucos améns, Jesus. Mas lá no livro de Ruth tem uma figura do que é a herança, do que é tomar posse daquilo que Deus entregou aos filhos de Deus para administrarem. Sabe, espiritualmente, gente, o teu e o meu espírito nasceu de novo, mentalmente, ou seja, a tua alma, ela se satisfaz, a tua alma se satisfaz com um pensamento, a mudança de mente, a mudança de pensamento, com a capacidade de agir de acordo com a vontade. Olha só, qual é a satisfação do Espírito? Deus. A satisfação do Espírito é Deus. Um homem precisa se alimentar da verdade, porque o Espírito dele come tanto quanto o seu corpo físico. 3 vezes por dia eu preciso de alimentação, não é? Então as pessoas colocam o Espírito para fazer jejum intermitente e come arroz e feijão o dia inteiro. Entendeu? Não, cara, coloca o seu corpo para fazer jejum intermitente e alimente o teu espírito o dia inteiro. E o teu espírito precisa de Deus. A tua alma precisa ser renovada na verdade, mas ela, olha só, ela é renovada na verdade para quê? Para administrar
a presença e os bens de Deus nessa terra. Gente, a mente não tem qualquer função se você não aprender a administrar sua família, sua casa, seus bens. Aqui na terra não tem qualquer função. Nenhuma. Pastor, olha, minha mente é renovada na palavra, mas não estou sabendo o que fazer com os meus filhos. Renovada em quê? Então está sofrendo. Não estou sabendo o que fazer com o meu marido, com a minha esposa, com a minha empresa, com o meu emprego. Ah, meu Deus, eu fico louco. Porque precisa renovar. Porque a tua mente se completa quando você entende como funciona e coloca em prática essas coisas visíveis. Então a mente atua nas coisas visíveis. E é claro, o corpo tem que andar saudável para isso. Né? O corpo precisa andar saudável. Eu ouvi o pastor falando outro dia, que nos dias de Paulo disse que o exercício era de pouca importância. Ele disse, nos dias de Paulo era de pouca importância, que os homens já trabalham braçalmente, tudo era feito a pé. Ele disse, hoje, então alguém parar para fazer exercício era de pouca importância. Mas hoje os homens, principalmente agora depois da pandemia, o home office aí, as pessoas não fazem nada. Nós fomos num lugar aí, não vou falar onde, né? E a gente observou que 90% dos homens que passaram pela 90% dos homens que passaram pela gente tinham uma barriga, parecia o pico do Araçá. Eu disse, nossa, Gui, dá uma olhada, os moleques tudo novinho, mas passava assim, ó. Eu disse, Jesus, tentando, já equilibrando para dar, porque anda meio para trás, né? Eu disse, Jesus. Mas resultado é home office. Trabalha em casa, só come. Entendeu? Mas é isso aí. Então a gente precisa enraizar verdades. Eu peguei aqui, eu já comecei dessa frase aqui. Vamos lá, negão. Solta para a gente aqui para mim dar uma acelerada. Milhares de batalhas contra o sistema, contra a carne, contra o diabo serão perdidas todos os dias por cristãos que já sabem porque irão ser derrotados. Que já sabem. Mas estão negligenciando. Milhares de batalhas foram perdidas, são perdidas hoje e serão perdidas no futuro. Por pessoas que já sabem o que tem que fazer. Por pessoas que não se moveram conforme deviam. Você sabe quando você... numa das mensagens aqui, acho que na primeira, eu comentei aqui, que nós estamos carregados de paracetamol. São soluções momentâneas, são soluções rápidas. Nós estamos carregados disso. Aquela medicação que age imediatamente, mas ela não resolve o problema interno. Ela não resolve, nós não somos transformados para não falharmos de novo. Davi disse, esperei pacientemente no Senhor e ele ouviu a minha oração, se inclinou, me tirou do lugar que eu estava e me botou na rocha. Ou seja, ele não só resolveu o meu problema, ele me transformou. Por quê? Porque ele passou um tempo buscando a Deus, ele passou um tempo na presença. Resultado, Deus resolve o problema e lhe dá uma solução tão extraordinária que ele não volta mais para o charco de lodo. Por quê? Porque ele firmou os pés dele numa rocha. Se nós continuarmos lendo o texto, ele diz assim, todos olharão e verão. Como verão? Porque houve frutificação, houve resultado na minha vida. Não apenas naquele momento, mas uma continuidade. A presença de Deus continua na minha vida. É um caminho que eu não vou mais, porque eu aprendi. Nós lemos aqui Filipenses 4:13, 4:10 em diante, quando o pastor Ivanildo lendo, né? Eu aprendi a viver, eu não tive escapes, não tive momentos de prosperidade, momentos de escassez. Eu aprendi. O aprendizado, gente, é a melhor coisa que nós podemos adquirir no momento de uma batalha. O que é que eu tenho aprendido nas minhas batalhas? Como eu tenho amadurecido? E é esse processo, eu comentei essa semana sobre... Pedro prega dizendo, olha, convertei-vos, arrependei-vos, arrependimento, mudança de mente, e convertei-vos, mudança de direção. A conversão, ela é o processo que vai me treinar para que eu não volte mais para aquele caminho. Arrependimento é o processo pelo qual a minha mente se renova e eu sei que está errado o que eu estou fazendo. Sem arrependimento não tem intervenção divina. Pastor, eu preciso de uma intervenção divina. É preciso arrependimento, renovação de mente. Senão continuo feito um obstinado. Alguns anos atrás, não tanto também, que eu estou com um pouco mais de 40, mas lá na Bahia tínhamos a nossa vizinha, ela tinha televisão e na minha casa não tinha televisão. Então a gente ficava assistindo filme à tarde, assistíamos no domingo à noite, depois do Fantástico tinha lá um filme,
O Ivanilson deve lembrar, né? Depois de Fantástico, a gente assistia aquele filme lá, nem me lembro, Corujão da Madrugada. Corujão da Madrugada. A gente assistiu o Corujão, aí eu estou sentado lá no sofá com um colega meu, 2 colegas, a gente estava lá assistindo o filme. Daí a pouco a irmã dele passou pela gente. Ele foi no banheiro, a irmã dele levantou, passou pela gente. 5 minutos depois, ele voltou do banheiro, aí sentou ali, uns 5 ou 10 minutos. Eu falei assim, sua irmã passou aqui? Ela foi para onde? Passou para a porta da sala. Ele falou, minha irmã passou aí. Eu falei, passou. Ele falou, pelo amor de Deus, ela é sonâmbula. Aí saímos atrás dela, saímos na rua, e cadê a menina? Não está na rua. Aí corremos e fomos encontrar ela na praça da cidade, dormindo. Aí ele foi e acompanhou ela, acompanhamos ela, ele pegou na mão dela, e ela virou devagarinho. E aí ele soltava da mão, ela voltava para a praça. Aí ele novamente pegou na mão dela devagarinho, pôs a mão no ombro e veio trazendo. Toda hora que ele soltava, ela virava de volta. É assim que às vezes a gente anda obstinados. Ele trouxe ela entrou em casa guiando, ela entrou em casa de novo. Quando ela entrou em casa, ela foi caminhando para o quarto, deitou, se cobriu. No outro dia, isso nós ficamos zoando ela por muito tempo. Por muito tempo. Há uma mulinha, guiando a mulinha. E às vezes nós andamos assim, obstinados. Nós sabemos o que fazer, nós sabemos para onde, mas continuamos indo para o lado errado. São centenas de batalhas perdidas, porque temos que fazer algo, mas não fazemos. Precisamos tomar uma posição já segundo o Espírito Santo. Mas alimentamos uma obstinação que não deveríamos alimentar, gente. Então, como eu enraizo essas verdades? Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 10, do verso 4, ele diz, porque as armas do nosso combate não são carnais, não são humanas, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Uma fortaleza não é uma desinformação, na maioria das vezes é um engano. Eu sei o que é, eu sei o que preciso fazer, estou preso. E às vezes eu penso que é o certo, mas na maioria das vezes não é que eu penso que é o certo. Na maioria das vezes é que eu não consigo fazer o que eu sei que eu tenho que fazer. Então eu preciso de um enraizamento. A Bíblia diz que é tanto do Espírito o querer quanto do efetuar. Tanto de Jesus, da palavra do Espírito Santo, o querer quanto o efetuar. Então, quando eu abro, eu dilato o meu coração, eu permito que ele produza dentro de mim o efeito da verdade, porque essa semeadura, essa semente germinando, a palavra dentro de mim germinando, me impulsionando a uma vida prática. Me impulsionando. Sabe quantos de nós aqui, gente, tivemos necessidade de pedir perdão, sei lá, para o cônjuge, para um pai, para uma mãe, para o irmão, e ficamos relutando, sabendo que tinha que pedir? Porque o ambiente ficou horrível, escuro, obscuro, difícil, e você sabe que tem que pedir, o Espírito Santo fala no teu coração, peça perdão, resolve isso aí, acaba com isso aí, e você fica lá, sabe o que tem que fazer. Por que, pastor, eu não consigo? Porque nesse ponto, falando do perdão, nós temos dificuldade de receber o perdão de Deus. Quando nós recebemos o perdão de Deus, nós entendemos que uma pessoa mereça ou não mereça, eu peço perdão para ela, e libero perdão para ela. Eu já não fico medindo a pessoa por grandeza, por merecimento, por erro, por fraqueza. Eu já não fico medindo, porque se eu fosse medir, eu teria que ser medido. E se eu fosse medido e perdoado pelo meu bom comportamento, por Deus eu estava morto. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos, eu e você não sermos destruídos. Você sabe o que significa misericórdia? A palavra Hesed, misericórdia, que Hesed fala de aliança, mas fala também, principalmente, de um custo que eu não pago tendo merecido. Uma colheita que eu não faço tendo plantado. Assim como a graça fala de um benefício que eu recebo sem merecer. Hesed, ou misericórdia, fala de uma frutificação que Deus não me deixa colher, mas eu merecia colher porque foi eu que semeei. Então é o motivo de não sermos destruídos. Então eu preciso realmente permitir que as verdades se instalem dentro do meu coração e eu passe a viver. Tiago diz assim, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, porque ela é poderosa para salvar as nossas almas. Recebe com mansidão ela. Deixa ela transformar a tua vida. Não é? João 5,39, dá uma olhada aqui que Jesus diz. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque vocês pensam, vocês acreditam que nelas tem a vida eterna. E de fato são elas que testemunham a respeito de mim. É nas Escrituras que está contido a informação e a revelação da vida eterna. No entanto, vocês não querem vir a mim para terem vida. Estou aqui.
Vocês estudam sobre por quê? Eles entenderam que nas Escrituras continha a vida eterna. São as Escrituras que revelam sobre a eternidade, sobre a vida eterna, sobre o homem não ser tragado pela morte. No entanto, Jesus está ali agora para dizer, cara, o que vocês precisam é de uma mudança. Precisa nascer de novo. Foi aquilo que Nicodemos foi ter com Jesus. Ele disse, se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus. Nicodemos, mas o que é nascer de novo? E Jesus explica. E é isso aí. Nesse caso aqui, os judeus sabiam que tinha vida eterna. Jesus disse, mas eu estou aqui, eu sou a vida eterna, vocês não querem vir a mim para ter vida. Estão me procurando e quando me encontram descobrem que precisam mudar ou nascer de novo. Então se constrangem e voltam atrás. É exatamente isso. Porque tem muita coisa que a gente precisa fazer, que precisa abandonar determinadas coisas para atrelar outra coisa. Gente, nós somos como um vaso, como esse copo aqui. Ó. Esse copo já veio cheio de água, não dá mais para pôr água dentro dele. Ele já veio com água, completo. Não dá mais para pôr água. Nós somos como vasos. Não dá para colocar uma coisa. João diz assim, ó, o amor, aquele que ama o mundo se faz inimigo de Deus. Por quê? Porque já está cheio de alguma coisa. Eu preciso tirar para outra coisa encher. Eu preciso me redirecionar. Já repeti isso, eu estou ouvindo as mensagens, ouvindo. Eu já repeti isso em todas as mensagens. As últimas 4 mensagens que eu preguei, eu repeti o mesmo verso que o Gui pregou aqui, não é? De Salmo 16, 11. Na presença dele há alegria, no gozo perpétuo na destra. Já repeti isso várias vezes, mas é realidade. Pastor, eu quero a alegria de Deus, eu preciso abandonar a alegria do mundo. Se eu estou buscando alegria e satisfação lá fora, satisfação no mundo, prazer no mundo, cara, eu não vou receber a alegria de Deus, não tem como. Eu tenho que me virar para Deus. Quando eu me viro para Deus para buscar a alegria dele, aí eu viro as costas. É assim, gente, eu viro as costas para aquilo que eu não quero e viro a minha frente para aquilo que eu quero. E eu passo a receber. A intensidade, olha só, eu vou medir o quanto você quer alguma coisa pela intensidade da sua busca a Deus, que é o único que pode te dar, quando fala da palavra. A transformação que aconteceu a Josué o tornou o melhor candidato para substituir Moisés. Que transformação foi essa? Vamos ver o texto aqui, olha. Êxodo 33, 7, a parte 7, né? O verso 7, a parte B em diante, diz assim, quem quisesse consultar a Deus ia à tenda, fora do acampamento. Fala do povo de Israel quando estava no deserto. Eles queriam consultar a Deus, eles iam até a tenda. E ficavam lá aguardando na tenda, porque na tenda Moisés entrava. E diz assim, sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava de pé à entrada das suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Então o povo ficava olhando Moisés entrar na tenda para falar com Deus, aguardando. Eles queriam consultar, eles queriam uma resposta sobre alguma coisa. Toda consulta que o povo queria fazer, procurava Moisés. E aí Moisés ia consultar a Deus, Deus dava as respostas e Moisés voltava lá cheio das respostas para o povo. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração de pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. Presta atenção, quando a coluna descia, ou seja, o povo contemplava Deus apenas na vida de um homem. Deus separou o povo para ele. Ele disse, eu andarei no meio desse povo, eu viverei com ele, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo, eles me adorarão. No entanto, sabe o que é que eles ficavam esperando? Uma pessoa se manifestar, só uma pessoa lá. E eles ficavam, enquanto aquela pessoa estava, eles ficavam contemplando. Nós estamos vendo a igreja vivendo hoje dessa forma, gente, fazendo de homens gurus. Nós estamos vendo a igreja tornando-se uma massa de manobra, que cortou o relacionamento com Deus, e o sistema tem cortado cada vez mais. Cada vez mais. Até aconselho vocês a assistirem, quem gostar de assistir um filme que tem alguma história. Nós assistimos ontem, a Rê estava me esperando já um mês para assistir esse filme. Não é? Como é o nome do filme lá? O Rei do Povo, é um filme indiano, que eles falam lá de um cara lá, que era o guru lá na Índia, espiritual, e o cara pisando na bola e uma multidão deitando no chão para o cara passar por cima. Porque nós estamos vivendo um tempo onde a informação é extraordinária. Em cada canal de televisão, de internet, está pregando o evangelho, os outdoors estão pregando o evangelho, crianças estão pregando o evangelho. No entanto, eu nunca vi uma sociedade, infelizmente, que tem se tornado tão ignorante, e nós entendemos isso pela música que houve, o tipo de música que houve, o tipo de busca cultural. Falar para vocês, eu estou trabalhando, faço uns bicos de Uber à noite, gente, eu estou ficando horrorizado com a conversa que eu escuto no banco de trás daquele carro.
que pessoas que eu pensava que eram inteligentes. Pego na porta de faculdades, mas eu vou te falar, as minhas filhas com 1 ano de idade eram mais inteligentes, porque elas são extremamente inteligentes, são minhas filhas. Então o povo, quando a adoração descia, cada um adorava a entrada. Onde é que eles adoravam? Aonde? Está aqui, ó, a igreja. Igreja, eu não preciso mais ir na igreja. Vamos ficar olhando daqui, quando a fumaça brilhar lá, ó, tem fumaça lá. Cada um na sua própria tenda. Agora, por que eu coloquei a frase aqui primeiro, olha? A transformação que aconteceu a Josué o tornou o melhor candidato ou o único candidato, né, para substituir Moisés. Vamos continuar aqui, o texto diz assim, olha, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo, depois Moisés voltava ao acampamento, e ali ele fazia aquela fila gigantesca para instruir o povo, mas Josué, filho de Nun, que ele servia como auxiliar, não se afastava da tenda, e não da sua casa, não da sua própria casa, na presença de Deus, na comunhão. Aí a gente vai entender porque na igreja primitiva Deus falava tanto e dirigia e conduzia o povo. No partir do pão, todos os dias no templo, todos os dias em oração, todos os dias em comunhão, todos os dias. A Bíblia diz que era todos os dias. Hoje nós temos um culto por semana, por domingo, praticamente, né? E uma aula na quarta-feira. E eles eram todos os dias. Aí, pastor, eu quero que Deus fale, mas quanto tempo? Gente, se eu fizer uma enquete aqui, que eu ainda vou fazer, qualquer hora eu vou trazer um papel e vou colocar, seja honesto, porque se você mentir 1 minuto, eu vou orar para o Espírito Santo fulminar você. Coloque aí quanto tempo você passou de oração essa semana. É claro que ele não vai fazer isso, né? Porque eu não vou pedir um negócio desse. E você vai ver. Claro, não vou mostrar para ninguém também. Quanto tempo na presença de Deus, quanto tempo buscando, quanto tempo no altar dele. Deixa eu seguir. É nítida a diferença entre a aproximação do povo e a aproximação de Josué. É nítida. O que enraizou a promessa de Deus no coração de Josué foi a exposição dele diante do Senhor em tempo e fora de tempo. A exposição dele, o tempo que ele estava ali com o coração aberto, o tempo que ele estava ali recebendo, ouvindo de Deus, aprendendo de Deus. Resultado, no dia em que Deus precisou de um homem forte, de alguém destemido para avançar com o povo, quem está lá? Josué. Está lá Josué, esse cara, esse é o candidato. Esse é o candidato. Esse é o cara que não entrou naquela era da zona de conforto, ele saiu da sua zona de conforto. Quanto mais tempo permanecemos em comunhão com Deus, propositadamente, maior poder de resposta teremos na nossa adversidade. Quanto mais tempo tivermos, gente, eu coloquei essa palavra propositadamente aqui em alto relevo, não é? Em negrito, para nós entendermos que é propositadamente, porque nós fazemos isso para a academia. Nós fazemos isso, eu paro um tempo. Para onde você está indo? Para a academia. Então, eu me visto a rigor, eu coloco uma camiseta, coloco um short, coloco um tênis o mais confortável possível, não é? Coloco, pego minha garrafinha de água, coloco a água ali na temperatura mais ou menos, e tomo o meu whey. Isso é propositadamente. Toda a minha característica diz para onde eu vou. E as mulheres nem diga. Não é? É tanto se você vê uma mulher no shopping passeando com a roupa de academia e diz, nossa, nem foi em casa ainda. Porque é uma direção propositada. Então, às vezes a gente, na presença de Deus, tem aquele negócio meio que sem propósito, sabe? A maioria não sabe. A Bíblia diz que Jesus estava indo para Jerusalém e olharam na face dele, e na face dele estava escrito como alguém que vai para Jerusalém. Na face dele dava para perceber para onde ele ia. Não estou aqui criando em sua vida um sistema religioso, não, nem querem que você seja alguém religioso, até porque não estou falando de vestimento. Veste não define ninguém. Se não for nascido de novo, esquece.
mas propositadamente. É quando eu separo um tempo de qualidade para o meu Deus e eu desligo de tudo. Eu vou falar com o rei. Quando eu vou falar com o rei, Senhor da minha vida, o dono, que a palavra lá, aquele que confessar Jesus como Senhor, é Quírio, dono, proprietário, ele é dono da minha vida. Ele me comprou com o sangue do filho dele. Eu pertenço a ele. Eu vou falar com esse cara. Ninguém me incomode. Ninguém toque em mim. É para ele. E quando olharem para mim, estão vendo para onde eu estou indo. Estão vendo para onde eu estou indo. Atos 10, 9 a 10 diz assim: no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer, e enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Dá uma olhada, Pedro aí. Estavam viajando, estavam no movimento de ele cara, tem uma viagem, tem um monte de coisa para fazer, tem um almoço para preparar, mas eu quero um tempo com Deus. E enquanto ele estava orando, Deus abre os céus e mostra algo para ele. Porque era um cara que separava tempo, qualidade com Deus. Vemos claramente que Pedro compreendia o que quer dizer remir o tempo. Salmo 40, verso 1, esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Olha isso aqui, gente, esperei com paciência, dá uma olhada nessa palavra esperar. Aqui, ó, palavra hebraica esperar aqui que Davi fala, que é esperar com paciência, ou em uma tradução confiadamente, aguardar, buscar, esperar, ou aguardar ansiosamente por, estar de espreita por, demorar a, coletar, juntar, ser reunido. Entendeu, gente? Então, para você entender, é isso aí, ó. Esperei confiadamente, esperei com paciência, é estar à espreita. É estar aguardando, confiando em Deus, que Ele vai responder. Afinal de contas, aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Vou repetir, aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Você sabe, uma das características dessa caça no Nordeste é que no caminho dela, ela passa sempre, porque depois que ela faz a trilha, ela anda pelo próprio cheiro. Se uma outra coisa cruzar o caminho e deixar outro cheiro, ela faz outro caminho. Jó 7,2, como o escravo que suspira pela sombra e como o jornaleiro que espera pela sua paga. Ele disse, eu espero pelo Senhor, como o escravo que suspira pela sombra. Um lugar de descanso, um lugar de repouso. E como o jornaleiro que espera pela sua paga. Salmo 25,5, guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero de vez em quando. Todo dia. Sabe por quê? Porque eu sei que Ele vem. Eu sei que Ele vem. Pastor, mas vieram outras propostas. Cara, quem eu estou esperando, vem. Em quem eu espero, responde. Não importa outras propostas. Porque aquele que disse que virá, virá e não tardará. Hebreus diz. Jó 42:10. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Presta atenção nesse texto. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. O Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto possuíra. Eu peguei só esse verso. Mas se nós continuarmos lendo o texto, a Bíblia diz que em seguida, olha só, vou repetir. Quando é que Deus mudou a sorte de Jó? Quando ele orava. Não foi quando alguém veio. Não foi quando a bênção começou a chegar. Não, Deus mudou, perdão, Gui. Deus mudou quando ele orava. Qual é o tipo de oração aqui? Intercessão. Porque os amigos de Jó foram ordenados, direcionados a levar para Jó as suas necessidades, para que Jó intercedesse por eles. Então, o que é uma intercessão? Está Deus aqui, está o homem aqui, e então alguém vai interceder por ele, entra um homem no meio, entre Deus e esse homem. Jó fica na presença de Deus a respeito dos seus amigos. Quando Jó estava na presença de Deus, a Bíblia diz que Deus muda a sorte dele. Pastor, eu quero uma mudança de história, eu quero uma mudança de quê? Mas não vai na presença para que essa mudança ocorra. Quando sai de lá é a mesma coisa, os mesmos acontecimentos, os mesmos resultados. É na presença que a tua vida é mudada. É na presença.
que as coisas acontecem. É na presença dele que você vê restauração, é na presença dele que você vê cura, é na presença dele. Enquanto ele orava, enquanto ele intercedia por alguém. Pastor, Deus mudou porque Jó estava orando pelos amigos? Não, gente, Deus mudou porque Jó estava na presença dele. Porque ele se encheu dessa presença. Mas tu, quando orares, dá uma olhada aí o que Jesus diz em Mateus 6,6. Você, quando orar, entra no teu aposento e fecha a porta atrás de ti. E o teu pai que está lá no secreto, e o teu pai que te vê em secreto, porque ele está lá e você entra lá, ele vai fazer o que com você? Te recompensar. Em algumas traduções, te abençoa. O teu pai que te vê em secreto te abençoa. Quando você sai de lá, você sai com respostas. Quando você sai de lá, você sai com direções. Quando você sai de lá, você sai para vencer. Aleluia! Esse é o lugar. Esse é o lugar, gente. É impossível conter os frutos na vida de alguém que cultiva um tempo diário na presença de Deus. É impossível, gente. É impossível conter os frutos, esconder. Jesus disse, não dá para esconder uma casa edificada sobre um monte. Porque quando você vai na presença de Deus, sabe o que acontece? Uma revelação do lugar que você está. E a Bíblia diz que você está sentado em lugares celestiais com Cristo. Nessa revelação não tem como esconder uma cidade edificada no monte. Então é impossível conter. Vamos ficar de pé aí um pouquinho? Pega aí uma frase de Charles Stanley, o fundador da Igreja Batista nos Estados Unidos. A menor distância entre um problema e uma solução é a distância entre os seus joelhos do chão. É a menor distância. Pode ser que você esteja vendo o problema como algo gigantesco, que eu digo para você, ele pode ser tão pequeno quanto a altura que tem os seus joelhos do chão. Alguns o joelho é mais perto do chão, outros o joelho é mais distante.